Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Este é o programa Redes Digitais. Nós estamos aqui com o pastor Marco Saúde Olá, Pai do Senhor. e também conosco aqui neste episódio a Bruna, que é jovem ainda, estudante em análise e desenvolvimento de sistemas, e com o João Paulo, já formado, já graduado, também em análise e desenvolvimento de sistema e trabalha na área de análise de dados, de business intelligence. Então, nós estamos aqui para bater um papo sobre os cursos, né, as graduações, os cursos superiores nessa área de tecnologia. Ok, Pastor Marcos? Isso aí, muito bom. E o primeiro ponto aqui que nós gostaríamos de abordar é o seguinte: existem alguns cursos superiores na área de tecnologia da informação. Isso, E às vezes as pessoas têm algumas dúvidas. Para que verdade. lado que eu vou? Qual é a ênfase de cada um deles? Exatamente. Né? Qual que eu escolho? Né? Então, aqui é para a gente tirar algumas dúvidas. É claro que nós não vamos esgotar o tema aqui, mas é para nós tirarmos algumas dúvidas desses cursos e ajudar aí aos nossos irmãos, amigos que estão nos assistindo a também fazer as suas escolhas. Amém? Então, quem gostaria de começar? Eu posso começar. Eu gostaria de falar sobre o curso de Ciência da Computação, que é um dos cursos mais tradicionais da área de tecnologia. Uhum. Ele é mais voltado para a trabalhar o campo prático e teórico da área da computação. Ao findar o curso, o profissional ele já está apto a trabalhar com algoritmos, programação, arquitetura, desenvolvimento de software e Isso. inteligência artificial, entre outros. Eh, Essa formação ela é voltada à teoria e principalmente matemática. Então nós podemos citar, o tratamento de dados dentro desse curso, né. O curso ele, por ser bacharelado, tem ali a duração de 4 anos, voltada também para pesquisas acadêmicas e Um lado mais científico, né, Bru? isso É mesmo. isso aí. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Bom, nós também podemos falar da formação de engenharia da computação. Uhum. Essa formação, ela traz um vínculo entre o software e o hardware, né? A gente pode falar que dá inteligência ao hardware, porque são linguagens de programação que vão se comunicar diretamente com dispositivos. Só lembrando, João, assim, para uma questão mais até de, né, para os nossos telespectadores ficarem bem cientes, hardware é parte física, né, do E computador, aquilo que a parte gente material. monta, né, tal. E a parte de software já seria o programa, aquilo, né, ou seja, essa parte, então unir, né, Unir as duas essas pontas, duas, isso, isso aí. O hardware são as peças mesmo, né? Uhum. Nós, assim, podemos citar até os celulares, né? Os computadores. É. Nós podemos citar também que os veículos, né? Que hoje já estão sendo automatizados para dirigirem sozinhos. Nós temos também a área da robótica, onde isso é muito aplicado. Então, assim, nós vemos aonde há partes físicas sendo programadas para atender uma necessidade, né, de uma determinada organização. Isso. E nós podemos também ver que, como o outro curso, ele também tem 5 anos de duração, por ser um bacharelado, e ele dá uma formação bastante ampla, né, bastante técnica, porque também a gente estuda partes elétricas, eletrônicas, a gente estuda também física, a gente estuda também a parte de cálculos, porque é necessária essa comunicação com esse hardware. Então, é uma linguagem de baixo nível, bastante técnica, Hum. mas também são vistos, é um horizonte bastante amplo sobre a área de TI como um todo. Em seguida, nós temos o curso de Sistemas de Informação, Uhum. que aborda ele tem uma base geral você consegue ver um pouco de cada curso, né, dentro dele, porque ele é mais voltado à gestão, a negócio, à estrutura de tecnologia dentro das organizações. Ele também tem uma duração ali de 4 anos, é um bacharelado e, ao finalizar o curso, o profissional, ele tem a capacidade de liderar negócios Muito e bom. tecnologias, ali dentro da organização, né. Uhum.
Isso mesmo. Ótimo. Nós temos também, pastor, um outro curso chamado Engenharia de Software. Uhum. Esse curso ele é mais voltado para implementação de sistemas, né, de desenvolvimento de software, Sim. só que ele tem uma visão ampla sobre esses desenvolvimentos. Ele cuida de todo o ciclo de vida do desenvolvimento desse software. Então, assim, desde o planejamento até a manutenção. Então, ele é mais estruturado, né? Ele é mais complexo. Então, é estudado cada fase do desenvolvimento desse software. Então, são empregadas metodologias de desenvolvimento, como metodologias ágeis, né? São utilizadas metodologias de testes específicos, né? Testes de configuração, testes das telas, testes de usabilidade. Então, ele é bem mais programado, né? O curso ele é bem mais focado nessa parte de desenvolvimento bem técnica. Então, é avaliado todas as fases desse desenvolvimento e o que cada fase dessa, em especial, pode ser estudada. É. Então a gente percebe aí já algumas diferenças bem nítidas, né? Nesses programas, então, nessas programações de curso, né? Todos eles em comum têm o bacharelado, não é isso? A gente percebe aqui, por exemplo, eu vejo nitidamente aqui nessa coluna, na primeira coluna aqui, né? Ciência da computação, sistemas de informação. Ciência da computação, inclusive, é minha formação também, né? Eu sou formado, tenho mestrado em ciência da computação, que ele realmente, como a Bruna falou, ele é muita matemática, tá? Então, assim, quem gosta de matemática, quem gosta muito da área de exatas, é uma ótima opção, né? Mas por quê? Exatamente, ele é muito voltado para desenvolvimento de modelos matemáticos para soluções de problemas e geralmente bem encaminhando para o lado mais científico mesmo, de produção de ciência. Já embaixo aqui, sistema de informação, ele está bem alinhado com ciência da computação, vamos dizer assim, como se fosse uma sub-área, né? Só que ele aprofunda nessa visão de negócio. Né? Então, eu gosto muito dessa área de informática, eu queria ingressar nisso aí, só que eu não sou muito assim chegado a muita matemática, não. Então, uma boa opção é sistema de informação. Né? Então, por exemplo, na ciência da computação, você vai aprofundar muito em questão de algoritmos para inteligência artificial. Já em sistema de informação, você vai saber como que eu uso a inteligência artificial para o meu negócio. Né? Implantar dentro de uma coordenação, né, de TI ou de soluções de uma empresa, enfim. Né? Já a engenharia da computação com engenharia de software, né, o mesmo nome inicial, mas há aquela diferença também. A engenharia da computação, como o João falou, já é mais assim, robótica, né, coisas que associam carro autônomo, enfim, esses desenvolvimentos, né, também bem na vanguarda. Já a engenharia de software ele já é mais específico para grandes softwares de grande porte, que normalmente exigem realmente um mecanismo bem interessante de projetar de fato, né? Só que muito mais voltado a software do que a parte física da máquina, ok? O sistema de informação ele tem um viés interessante, que é a habilidade que você adquire, vamos dizer assim, de você aplicar a tecnologia a talvez na empresa que você trabalha, no negócio que você atende. Você, por exemplo, é um analista de negócio, quer seguir essa área. Então, é você trazer a tecnologia e uma tecnologia aderente àquilo ali que é a necessidade Muito bom. daquele negócio para alavancagem ali dos resultados. Agora, Excelente. existe também uma opção interessante que é o tecnólogo, né? Isso. Que é um curso superior, mas com uma duração um pouco menor, que é até a formação sua, né, João? Isso. E a gente tem algumas opções também de cursos, né, de tecnólogos na área de tecnologia da informação, e vamos falar aqui de alguns deles. Quem pode começar? Eu posso começar? Bom, o Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas é um curso, né, tecnólogo, um curso de tecnologia, na qual eu me graduei. E ele é um curso mais específico, mais prático. Ele é um curso de duração entre 2 a 3 anos. E ele é um curso para quem talvez precisa de uma urgência para ingressar no mercado de trabalho. Ou, assim, tem menos tempo mesmo, porque, assim, ele é menos abrangente com relação teórica, só que ele é bastante prático.
Então, você vai aprender a desenvolver aplicativos, desenvolver sistemas, você vai aprender a trabalhar com redes, desde o cabeamento ali, fazer mesmo a ponta do cabo e fazer a configuração dessas redes. Então, você vai atuar também muito com banco de dados. Então, você vai aprender ali algumas linguagens de programação para atuar nos principais bancos de dados, né? E você vai sair dali também com uma noção de infraestrutura. Então, assim, todo o básico da TI em pequenas, médias empresas, você já sai ali conduzindo e tendo propriedade, né, para atuar, né, diretamente nessas áreas. Então, é um curso bastante prático, bastante direto e excelente para quem tem menos tempo. Uhum. Em tecnologia de redes, nós vemos muito menos programação, ainda vemos, mas um pouco menos, e nós podemos trabalhar um pouco mais a infraestrutura. Isso. Então, servidores, Uhum. rede de computador, domínio, isso que está, de certa forma, por trás ali de tudo que a gente vê que é tecnologia. E é uma grande necessidade que muitas empresas têm. Tem empresas que precisam, às vezes, fazer uma revisão geral, né, nas redes de computadores, porque não está funcionando bem, está muito lento. Quando vai ver, precisa de um data center. Aí vem esse profissional que se forma nisso, né? É, Que realmente ele é mais suporte, né? Mais é, essa parte mais realmente voltado para o o gerenciamento, né? gerenciamento da parte de infraestrutura, Isso. realmente. Exato. A gente tem também o curso de tecnologia em ciência de dados, né? A ciência de dados, ela pode ser vista nesse curso tecnólogo. A gente pode ver, a gente também já tem, né, bacharelado com esse assunto. A gente tem também pós-graduações. É um assunto bastante amplo e, em especial, o de tecnologia, você vai aprender a trabalhar com dados. Né? A gente tem uma grande necessidade de transformar dados em informações úteis, né, para a tomada de decisões das empresas, dos negócios, né? Então, assim, um dado separado talvez não traga alguma utilidade, mas quando você junta dados internos, dados externos da organização e transforma aquilo em informações úteis, aí a organização pode utilizar aquilo para direcionar para onde ela quer ir, onde ela está funcionando, onde ela precisa dar mais atenção. Então, a gente tem essa necessidade, né, de transformar dados em informações. E dentro da ciência de dados, a gente tem aquele ponto que é o descritivo, que é aquilo que já aconteceu, que o Business Intelligence atua muito nessa área, né, de falar, de mostrar o que está acontecendo. E a gente também tem a área de predição, né, a área preditiva, que é onde as empresas estão direcionando bastante investimentos, que agora com a inteligência artificial, né, e o machine learning. Então, você tentar prever o que vai acontecer Isso aí. de acordo com os dados que você já tem. Então, é uma área que tem crescido bastante, tanto a área tecnológica quanto graduações, né, dentro dessa área, porque as organizações têm cada vez mais essa necessidade de serem guiadas pelos dados, Você não pega, mais no achismo, você né? pega ali, por exemplo, 3 números em separado, dia, mês e ano, né? O Uhum. que significa isso, né? A princípio, mas se você pegar e descobrir que aquilo faz parte de uma data de nascimento e você consegue descobrir a faixa etária, né? Então, isso é que seria, só para dar um exemplo concreto aqui, né, para o pessoal que está Uhum. assistindo. Então, você pega ali 3 números que podem se transformar numa informação. Então, 3 dados que se tornam uma informação, descobrir a idade da pessoa, e ali ela pode ser classificada numa faixa etária, aí você vai cada vez mais refinando, né, essa informação em cima desses dados brutos que são recebidos, né, coletados muitas vezes na empresa, sem contar os dados não estruturados, que muitas vezes são colhidos em redes sociais, né? Isso. E aí que entra realmente essa parte de minerar essas informações para trazer aquilo que é importante para a alta gerência de uma empresa, de uma indústria, para tomar boas decisões. Eu me lembro quando começou essa coisa da ciência de dados, do data warehouse, do data lake, né? Isso. Você tinha um slogan que era assim, transformando dados em informação, Isso né? aí. Transformando. Hoje em dia já se pensa o Esse- seguinte, a informação agora tem que gerar conhecimento, e o conhecimento, se trabalhar nele para gerar até sabedoria no sentido de tomar decisões, que muitas vezes precisa de decisões rápidas, né?
E aí a inteligência artificial, tanto o pastor Fernando e o João falaram business intelligence, só também mais uma vez aqui para deixar bem claro, é inteligência de negócios, Inteligência de né? negócios. Então é incluir essa parte de inteligência para minerar, para selecionar informações interessantes, para que sejam realmente, dê uma base boa para tomar decisões interessantes para o negócio. Temos mais um curso aqui que é Tecnologia em Defesa Cibernética. Sim, esse curso ele é voltado a proteger, seja empresas, servidores, qualquer coisa em volta da tecnologia, de vulnerabilidades. Ou seja, existem os testes que são feitos para a gente identificar se existe alguma vulnerabilidade ali, se existe algum problema, se já aconteceu anteriormente ou se pode acontecer, também como ele citou sobre a prevenção de riscos, né? Uhum. E ela é voltada para poder analisar todo aquele âmbito e avaliar se existe algum problema ali, se nós, em algum momento, passamos por um vazamento de dados. Que é coisa importantíssima, né? E mais uma vez a gente percebe aqui, ó, na primeira coluna a gente vê tecnologia de análise e desenvolvimento de sistemas e ciência de dados, né? Ambos, em certa forma, né, eles têm, claro, a sua especialidade, cada uma, né, tem a sua, vamos dizer, especialidade naquilo que se propõe, mas tem muita coisa em comum também, né? Porque ciência de dados, de certa forma, é ficar vasculhando as informações, tentando descobrir padrões ali, né? De informações interessantes que possam fazer com que, de fato, tome-se uma decisão para aumentar os lucros da empresa, enfim. E já na outra segunda coluna ali, a gente já pega, ambos são mais infraestrutura, né? Porque a defesa cibernética você tem que ter as redes ali para que haja, de fato, essa proteção, né? É interessante, pastor, que assim, eu sou formado na área de tecnologia, em análise e desenvolvimento de sistemas e atuo na área de ciência. Isso, na prática acaba acontecendo. Porque os cursos, né, para o jovem que está aí querendo decidir, os cursos eles têm alguns direcionamentos específicos, Uhum. mas tem várias matérias que são úteis para todas as áreas. Então você sai sabendo, vamos chamar assim, de o básico, né, de Uhum. muitas áreas, só que em cada curso específico você vai se aprofundar em algum tema. Pronto, lógico. Então, é muito interessante isso, porque às vezes na hora de decidir, fala assim, mas se eu estudar isso, eu vou deixar disso. Não. Então, assim, há vários temas, há várias matérias que se correlacionam depois. Então, é mais um ponto em que eu vou me especializar. Mas na prática, as formações em TI geralmente vão te dar uma base muito boa para você atuar em diferentes áreas depois. Caso, né, durante o curso você deseje se especializar em alguma área, então isso também vai ser possível, né? Eu estava conversando um pouquinho antes ali com a Bruna, ela começou em sistemas de informação, né, Bruna? E depois ela migrou para análise e desenvolvimento de sistemas e que está terminando agora esse aí, né? Uhum. Bem, para encerrar aqui, nós vamos mostrar uma tabela Uhum. resumo aqui comparativa desses principais cursos que nós falamos dele aqui. É claro que não esgota, Claro. tem outras, né, Tem outros. Hoje em alternativas, dia opções. nós temos até, Fernando, graduação em inteligência artificial. Já existe até faculdades que oferecem, né, esse tipo de bacharelado. Evidentemente não temos a lista de todos, porque a lista realmente de formação é grande. Mas creio que com essa diferenciação que fizemos aqui, dá uma boa base para quem quer tomar uma decisão, né, para ter uma noção do que está sendo hoje oferecido nas faculdades, nas universidades, né, no Brasil ou fora do Brasil, né? E aí mostrando basicamente que o bacharelado evidentemente vai exigir, né, uma duração um pouco maior, mas para aquele que precisa, como o João falou, né, reforçando, não, eu preciso que me formar logo porque eu preciso ingressar no mercado de trabalho, tem essa opção dos tecnólogos aí que realmente é uma opção bem interessante também. Muito bom. Nós estamos encerrando aqui esse episódio. No próximo episódio, nós vamos falar das funções. Olha, eu graduei, eu me formei, e agora? Eu vou para o mercado de trabalho, aonde eu posso atuar? Isso aí. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre isso no próximo episódio, ok? Ok, Um abraço a todos, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor.